Minha família, muito obrigado pelos compartilhamentos que tenho alcançado. Que Deus continue a abençoar a todos vocês que entendendo o Evangelho de Cristo nesta geração. Hoje irei falar da grande tribulação, meus irmãos. Como é que os pastores vão sustentando isso de séculos e séculos? Aqui está a desonestidade teológica, pregando um livro que tudo já se cumpriu. Estamos vivendo os últimos dias. Nesse pequeno vídeo, irei lhe mostrar onde chegou a grande tribulação, meus amados. Vamos agora para a carta de Daniel. Lembrando que a Escritura não foi escrita nem ontem e nem hoje. Temos que respeitar a história. O seu tempo foi há mais de 2000 anos atrás. Correto? Vamos lá. Vamos para Daniel. As 70 semanas de Daniel, meus queridos, são a profecia sobre o futuro de quem? Do Brasil? Não, de Jerusalém e a vinda do Messias. Não tem nada a ver conosco. Existem várias interpretações dessa profecia. Muitos acreditam, meus queridos, muitos acreditam que a última parte das 70 semanas será cumprida ainda. Vejam que eles pararam num time da história. Acompanhem comigo, meus amados. Daniel recebe a profecia das 70 semanas. Um dia Daniel leu o livro de Jeremias. Acompanhem comigo. Jeremias 25, verso 11. E entendeu que o exílio dos judeus iriam durar 70 anos, meus queridos. Depois iria reconstruir Jerusalém. Vejam que esse evento estava apontando para quem? Para Jerusalém. Não para os brasileiros, meus amados. Que a grande tribulação estaria para acontecer. Veja só. Estaria isso, não tenha dúvida. Então Daniel orou a Deus, pedindo perdão pelos pecados do seu povo. Daniel 9, versos 2 e 3. Enquanto ainda estava orando, o anjo Gabriel apareceu e lhe deu uma mensagem importante. Confira comigo. O anjo falou que 70 semanas estariam decretadas para acabar com o pecado e a transgressão, tirar a culpa, estabelecer a justiça, cumprir toda, não deixar nada, meus amados, para um futuro incerto. A visão é uma profecia e ungir o Santíssimo. Daniel 9, versos 24. As 70 semanas seria dividida em 7 semanas, começando a partir da ordem para reconstruir Jerusalém, Daniel 9, verso 25. As 63 semanas, ungido, que em hebraico é Messias, viria e seria morto. No fim desse tempo, depois Jerusalém seria destruída e haveria muitas guerras. Daniel, verso 9, 26. Vejam, meus amados, o evento se refere a quem? Sempre a Jerusalém, não para o mundo cósmico. Quais são essas últimas coisas que irão acontecer no fim dos tempos? São fatos assustadores, que metem medo no povo. Estes discursos em Marcos, acompanhem comigo. Mestre, vê que pedras, que construções, e neste momento que ele anuncia a destruição do que? Do templo, ao afirmar que não ficaria pedra sobre pedra. Mais adiante, os discípulos lhe perguntaram: quando isso aconteceria? Jesus não respondeu a pergunta.
mas continua o seu discurso sobre o fim. O fim de quem? Jerusalém, meus amados. Não se confundam. Não é o fim do mundo. Cuidado que ninguém vos engane falando em meu nome. Olha só o que Jesus de Nazaré estava falando para o seu povo da época. Antes que isso aconteça, haverá o quê? Guerras, terremotos, fome, nação contra nação. O irmão entregará o irmão, o pai entregará o filho. Vocês serão odiados por causa do meu nome. E faz assim outros alertas, meus queridos. Quando estas coisas acontecerem, quem estiver na Judéia, fuja para as montanhas. E quem estiver no terraço, não desça no campo, não volte. E das mulheres grávidas e das que amamentam, pois vão encontrar muitas dificuldades. Vejam que Jesus está se referindo à cidade de Jerusalém. Nada a ver com o Brasil. Se essas coisas forem acontecer, quer dizer que você está em sua casa, você vai para a Judeia, porque o texto aqui está se referindo a Jerusalém, meus queridos. Nada a ver com o povo brasileiro. Continuo falando essas palavras. Depois dessa grande tribulação, o sol e a lua escurecerão, as estrelas cairão e os poderes celestiais serão abalados, meus queridos. Só depois disso, o Filho do Homem virá entre o quê? Entre as nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos e reunirá os eleitos. Para concluir, conta a parábola da figueira. Preste atenção que Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, ele conta também uma história da figueira e adverte a comunidade dos discípulos a viajarem para não serem pegos de surpresa. Veja só, estes assuntos não nascem no nada. Eles já circulavam na comunidade de Marcos, pois já havia acontecido um martírio de Estevão. Depois foi quem? Foi a perseguição de Nero, o imperador, aos cristãos. Em Marcos aconteceu a primeira grande revolta judaica contra a dominação romana. Olha só, meus queridos. Estes acontecimentos estão gravados na memória coletiva da comunidade e são confirmados pelo texto de Daniel. A pergunta é, meus queridos e amados irmãos, mas irmão, o que está acontecendo aí no mundo? Esses vírus matando o povo, guerras acontecendo, terremoto acontecendo, não está perto do fim? A minha resposta é: não, meus amados. O vírus sempre existiu. Olha que na geração passada existiu 3 tipos de vírus. Vamos de conhecimentos gerais agora. Entenda. Olha só, a história relata que outras doenças já amedrontavam o nosso lar no passado, como a varíola. Olha só, a peste negra, meus queridos, e a gripe espanhola. A varíola, a primeira a ser analisada, a varíola é uma doença contagiosa transmitida por um vírus que causa lesões em inúmeros pontos da pele do contaminado. A transmissão, meus queridos, ocorre por meio das secreções dos pacientes infectados. Veja só, meus amados, a varíola foi responsável por uma grande epidemia, meus queridos, que devastou, preste muita atenção, o Império Romano no século XX, depois de Cristo. Há relatos de que tal doença tenha iniciado na Índia e espalhou-se para todo o mundo, meus amados.
A doença chegou a matar mais de 2.000 pessoas por dia. Aonde? Em Roma. É isso mesmo, meus queridos. E acredite que 5 milhões de pessoas morreram. Olha só, meus amados. Peste negra ou bubônica. A bubônica é causada por meio de bactérias transmitidas pela pulga de ratos, meus amados, e outros roedores. Quando contaminados, o homem pode transmitir a doença através de quê? De secreções, meus queridos. Ficou popularmente conhecida entre os europeus como peste negra, sendo responsável pela morte de cerca de 50 milhões de pessoas entre 1347 e 1353. Em outras ocasiões, a doença atingiu a Europa. Em Londres, estimativa de que 100.000 pessoas morreram, em um total de 420 mil habitantes. Em 1720, na França, a doença matou 40.000 pessoas, em um total de 90.000 habitantes, meus queridos. Olha só, a gripe espanhola, é isso mesmo. A gripe espanhola ocorreu a mutação do vírus influenza. Apresentava sintomas parecidos com uma gripe comum. E em casos graves, evoluía para pneumonia, meus queridos. Acredita-se que a doença tenha surgido nos Estados Unidos, veja só, e assim espalhando para o restante do mundo, por meio das tropas enviadas para as missões de guerra, meus amados, durante a Primeira Guerra Mundial. A gripe resultou na perda de muitos soldados. O exército alemão teve 500 mil soldados, meus amados, contaminados em junho de 1918. O nome originou-se pelo fato da repercussão e divulgação ser feita pela imprensa espanhola, que não ocasionou, não estavam na guerra. Os jornalistas, olha só, espanhóis informaram o mundo sobre essa pandemia, meus queridos e amados irmãos. O conhecimento da medicina não encontrava resposta para a causa da doença. Os meios tecnológicos não eram capazes de identificar o vírus. Dessa forma, o tratamento era o quê? Realizado apenas para amenizar os sintomas. Não havia antibióticos no início do século XX, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Em nosso território, a doença chegou em setembro de 1918 e atingiu todas as extremidades do país. É isso mesmo. Os grandes impactos ocorreram em São Paulo e no Rio de Janeiro, meus amados, provocando a morte de 35 mil brasileiros e ao redor do mundo, mais de 50 milhões. Nossas gerações passadas já enfrentaram desafios como esse. O que são terremotos, meus queridos amados irmãos? O que causa um terremoto? O que causa um terremoto? Entenda, como a movimentação e choque das placas tectônicas afeta a superfície da Terra, meus amados. E como isso varia de regiões para regiões, eles acontecem quando as placas que estão em camadas, preste atenção, profundas da Terra se movem e se chocam. Quando isso acontece, a superfície do planeta treme, dá uma tremedeira, causando os terremotos. Essas placas são chamadas de placas o quê? Tectônica, meus queridos. O que são as placas tectônicas? Irmão Christian, me explique. São blocos enormes de rochas que sustentam tudo o que está na superfície da Terra. Guerras, meus queridos, sempre existiu. Nesta
sessão é possível percorrer mais de 5.000 anos de história para compreender os aspectos e características fundamentais dos nossos antepassados e para perceber que as guerras e os conflitos entre os seres humanos existem desde o período que o homem começou a se sociabilizar, meus amados, ou seja, a conviver em sociedade. Pois nesse vídeo deixo bem claro, a grande tribulação já ocorreu lá em Jerusalém. Estamos vivendo nesta geração. Vou pegar a fala de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Os homens que hoje pregam as Escrituras não acompanharam o time da história. Eles estão presos no tempo, não entendendo o que é cultural, não entendendo o que é atemporal, meus queridos, e circunstancial e local. E por isso, quando eles pegam o livro chamado de Bíblia Sagrada, eles não respeitam. Eles lê como se fosse escrita hoje. E como se lê um jornal pela manhã, preste atenção. Mas o noticiário foi ontem. A Bíblia, como é chamada, está contando uma história do povo judeu. O livro que os pastores chamam de sagrado, meus queridos e amados irmãos. É o que? É uma carta sagrada, uma história sagrada. E é endereçada a quem? A alguém. E eu uso desta carta para me prevalecer do seu conteúdo e aplico com quem me ouve. Eu estou agindo de má fé. É isso mesmo que você está me escutando neste momento. Com essas pessoas e violando um direito. Todas as cartas, todos os livros foram direcionados a alguém. Isso mesmo. Temos que separar o que é atemporal e o que é acircunstancial. O que significa, irmão Christian, atemporal? O que é atemporal? Atemporal é um adjetivo, meus queridos, amados irmãos, usado para qualificar algo ou alguém que não é afetado pelo passar do tempo. Ou seja, que faz parte de qualquer época ou tempo, um dos sinônimos de atemporal. É intemporal. É isso mesmo, meus amados irmãos que me ouvem. Com relação à etimologia, a palavra temporal é formada pelo prefixo a que significa sem, e o termo em latim temporalis, que significa algo referente ao tempo, meus amados. É isso que esses homens não entendem. O que é circunstancial, meu amado irmão Christian? Ele também é um adjetivo relativo à circunstância, situação ou condição dependente, ou um resultante de uma circunstância, de um acontecimento, ou um momento específico. Esse evento já ocorreu em Jerusalém. A grande tribulação chegou e devastou o povo de Jerusalém. Deu para entender agora, meus queridos, que a grande tribulação já ocorreu, que guerras sempre vão continuar. A gente está no mundo cósmico. Eu chego em seus lares, que vocês vejam e compreendam. Eu trago conforto para a sua vida espiritual nesta geração. Sempre trago paz, entendimento, para você desfrutar de sua vida com a certeza que tudo já foi consumado naquela cruz do Calvário. E lembre-se, você
não é judeu. Obrigado por vocês estão compartilhando nossas vidas, que possa alcançar vidas e trazer paz dentro de si mesmo. Fique com o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o autor e consumador da nossa fé.